Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. Olá, você que nos acompanha, o Simples Assim está começando e hoje nós queremos apresentar a você que não é de Catanduva ou que não conhece essa região de Catanduva, o Parque dos Ipês. É uma ampla área de lazer com um espaço para o pessoal caminhar. Onde a gente está aqui, inclusive, é uma ciclovia que as pessoas podem se locomover porque a avenida aqui do lado é bastante movimentada, então os ciclistas aqui passam com segurança. Essa área toda aqui, olha, tem um monte de opções de lazer. Merece um pouquinho de cuidado também do poder público para manter isso limpo, bonito e arrumado, e a população também, por sua vez, mantém limpa e arrumada essa área aqui porque todo mundo usufrui, certo? O Simples Assim de hoje vai mostrar para você a nossa deliciosa receita da semana Ice Cream. Nós conversamos também com a doutora Silvia Biraci de Souza Leite sobre inflação. Sim, está apertando o nosso bolso e as notícias não são muito boas, infelizmente. Nós também conversamos com o Vitor Hugo, o mágico ilusionista, mostrou truques muito legais pra gente e de quebra experimentamos uma nova delícia do Mr. Richard. Você, claro, vai ficar atento, não pode perder. Nós temos ainda uma entrevista com o William, que é judoca e que quer defender o Brasil e o nome de nossa cidade, Catanduva, numa competição que vai acontecer na Espanha e está pedindo a sua ajuda para poder viajar. E para encerrar o nosso programa, dicas de viagem, programação, preparação para sua viagem ser um sonho e não se transformar num pesadelo. O Vinícius da Flyworld conta tudo pra gente. Confira. Criativa Yoga, cintas e modeladores pós-cirúrgicos, malhas para queimados, meias compreensivas, lingeries, pijamas e muito mais. E ainda costureira na loja, reajustando as peças sem custo. Criativa Yoga, você merece o melhor. De fazer a receita da semana Ice Cream. E quem vai fazer pra gente, vai dizer qual é a sua receita, é o Carlos Renato, que já é cliente Ice Cream e tem uma receita especial, Renato. Especialíssima. O que é que vai na sua receita? Chocolate belga, morango, negresco e doce de leite. Muito doce, você gosta de coisa doce? Ah, doce, mas o negresco dá uma quebrada, assim. Então vamos experimentar? Bom, lá vem Guilherme, Renato com a sua receita. Agora a gente vai saber... ele fala até inglês, olha que chique. Bom, eu adorei, realmente não fica enjoativo, ao contrário, muito suave, né, Renato? É uma delícia. Tá aprovadíssimo. O sorvete e o ambiente, né? Bom, e você que gostou também da receita do Renato, vem correndo para Ice Cream, peça a receita do Renato porque tem desconto. Vamos lá, Renato, agora saborear?
Notícias de economia não são lá muito boas para nós brasileiros, que infelizmente estamos vendo um quadro cada vez mais complicado. O Focus, que é um boletim emitido toda semana e que aponta o crescimento e a inflação e outros dados referentes à economia, diz que o crescimento do Brasil neste ano vai ficar em 0,81%. Cada semana esse índice cai um bocadinho. E a previsão para o crescimento do ano que vem também não é nada animadora, 1,2% apenas. Para a gente entender o que é que isso significa na nossa vida, nós aqui que estamos dessa ponta, que trabalhamos, pagamos os nossos impostos, o que isso quer dizer, afinal de contas, viemos conversar com a doutora Silvia Biraci de Souza Leite, que é economista e entende muito bem deste assunto. Silvia, mais uma vez, obrigada por nos atender. Quando se fala que o Brasil vai crescer tão pouco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, em relação ao ano anterior, ele vai ficar 0,8 maior. Ou seja, quase nada. Ou seja, quase nada. No que isso tem a ver com a população, né? Existe, com base no PIB, com base no valor do PIB, uma forma de você chegar à renda per capita. Então, você divide o PIB pelo número de habitantes do país, você chega à renda per capita, ou PIB per capita, certo? Então, quanto mais aumenta o PIB, melhora a nossa situação. Melhora a renda per capita. Isso se a população não crescer acima do que cresce o PIB, tá certo? Porque você tem dois crescimentos. Você tem o crescimento da riqueza e você tem o crescimento da população. Se o PIB crescer mais do que a população, então isso significa que a renda da população aumenta. Se o inverso acontecer... Se ambos acontecerem mais ou menos no mesmo patamar, isso fica empatado. Ok. Tá? Hoje, a renda per capita do Brasil, com base em dados anteriores, é de aproximadamente 20 mil dólares, né? O que vai dar mais ou menos uns R$ 1.800 mensais para cada brasileiro. Como a gente sabe que essa renda ela não é distribuída igualmente para todos, senão todos viveriam com R$ 1.800, isso significa que muita gente está ficando sem parte desses R$ 1.800 e outros estão ficando com parte disso. Estão somando isso para eles. Exatamente. Tá. Isso é que gera desigualdade, né? E essa má distribuição da renda. E muito se fala com relação à meta de inflação. O governo estabelece uma mínima, uma máxima e um teto, que é 4,5%, mas que já passou disso já faz tempo. A gente sabe que os índices oficiais dão conta de o quê? 6%? Não, já está 5,78%, mais quase ou menos. 6%. Quase 6%. E a gente percebe na realidade no supermercado, pagando as nossas contas, que a impressão que a gente tem, a impressão é que é maior que isso. O que a gente pode dizer sobre isso, Silvia? Acontece o seguinte, a inflação que é divulgada pelos órgãos oficiais, essa que a gente está comentando foi divulgada pelo IBGE, ela é com base nos aumentos em geral, tá? Então eles fazem uma média dos aumentos. Mas isso não significa que tudo exatamente aumentou. Então pode ser que num mês, ao fazerem o cálculo da inflação, um setor da economia não tenha sofrido nenhum tipo de aumento, enquanto que o outro teve 10% de aumento. Tem época que o alimento puxa, material escolar puxa, é sazonal. Exatamente. Então é a soma de tudo que faz com que você chegue a esse valor da inflação. E uma coisa interessante é que os aluguéis, por exemplo, eles subiram em relação ao ano passado 10%. Então se a inflação está 5,78%, então, o aluguel já puxou isso para cima, então foi uma das coisas que puxou essa média para cima. E o que é exatamente a inflação? Como é que a gente pode explicar o que é inflação para o pessoal de casa? Inflação, assim, de uma maneira bem simples, bem didática, é o aumento continuado dos preços. Então, os preços se elevam e não voltam mais a patamares anteriores. Isso não precisa acontecer em todos os setores da economia, mas se ele acontecer na maioria dos setores, então se caracteriza uma inflação. Então, aumento continuado de preços em muitos setores da economia. E se o nosso salário, obviamente, não acompanha, vai significar que a gente vai ter cada vez menos poder de compra. O problema da inflação é esse, é que ela é medida anualmente. Então, você tem sempre que se divulga o índice de inflação, ele é em relação ou ao trimestre anterior, ou ao semestre, ou ao ano. E os salários, eles sobem uma vez por ano. Então, se você pensar que tudo sobe todos os dias e o seu salário sobe uma vez por ano, então você tem que pensar que quando o seu salário ele é aumentado, você tem um poder de compra, um poder real de compra. Então, você vai ao supermercado e compra X produtos. Sim. Um ano depois, com a inflação, você compra X menos 8 produtos.
Então, com o passar do tempo, você vai ter o seu poder aquisitivo, o seu poder real de compra, ele vai caindo. Então, é nisso que a inflação tem um impacto na vida da gente. É assim que a gente percebe ela, Silvia. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela entrevista. É um prazer. As ordens. Dói saber que a economia está assim, desse jeito, deixando a gente nessa insegurança, mas vamos lá, a gente tem que lidar com isso também. Você pode assistir a entrevista, a receita da semana do Ice Cream, você pode rever de novo essa da Silvia, mas olha só, já tem os links para você dar uma espiadinha na nossa entrevista que daqui a pouquinho vai ter com o Vitor Hugo. Já pode clicar e assistir mágicas, truques que sempre me encantam. E ainda hoje no Simples Assim, a gente tem a conversa, o bate-papo com o judoca William, que quer ir para a Espanha defender o Brasil e está pedindo a sua ajuda. E já que a gente está falando de ir para a Espanha, que tal programar-se para aquela viagem dos seus sonhos? Para a Espanha, para a Europa, para qualquer lugar do mundo? O Vinícius da Flyworld conta como fazer isso. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard. Refeições gostosas e balanceadas todos os dias para você e sua família. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Ice Cream, o sorvete do seu jeito.